Olá, multiplicadores! Nós vamos falar sobre o que é prosperidade na visão familiar, sistêmica familiar. E nós vamos falar sobre energia do dinheiro. E esse é o tema, né, do nosso programa de hoje. E quem está nos acompanhando aqui é o Anderson Fortunato. Ele tem fortuna até no nome. E venho trazer esse conhecimento para nós, porque a gente acredita que no Multiplicação de Negócios é que o conhecimento, a sabedoria, a instrução leva a gente a ser mais assertivo nos negócios e na vida. E quando a gente acerta mais na vida, inconsequentemente, os resultados são melhores. Então, eu queria que tu se apresentasse para os multiplicadores. Quem é, como é que, né, essa decisão de trabalhar com constelação familiar também, né? E trazer para nós hoje o porquê dessa questão. Nós falamos sobre energia do dinheiro. Tá, muito bem. Então, eu sou o Anderson Fortunato. Eu trabalho com a constelação familiar desde 2017. Bastante tempo, né? Uhum. Hoje, quando eu parei pra contar, eu disse, é bastante tempo, eu nem tinha me dado conta. Enfim, que a constelação familiar apareceu na minha vida, eu era administrador de empresa, e aonde eu fiquei por provavelmente uns 16 anos trabalhando na área da indústria, e aí depois eu resolvi, eu conheci a constelação em 2013 e eu resolvi entrar ali em 2017, eu tive coragem para trabalhar com isso. Então, eu sou essa pessoa, Anderson Fortunato. Anderson Fortunato. E o Anderson veio para trazer essa questão, o que é prosperidade na visão da constelação familiar? Então, a prosperidade, eu penso assim que não só na visão da constelação familiar, tá? Eu vou falar aquilo que eu acredito, né? A prosperidade, ela é poder de escolha. Ela é um poder de escolha. Porque a gente tem muitas vontades. Quando a gente vai pensar em prosperidade, né? Eu tenho muitas vontades. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero um celular novo, eu quero uma roupa nova. Eu quero muitas coisas, né? Então é vontade. E poder escolher aquilo que eu quero. Só que quando a gente vai falar da prosperidade na visão sistêmica, é muito mais profundo do que só olhar para a prosperidade. A gente precisa olhar também para merecimento. Merecimento. Pra... E tem gente que acredita que não merece? Tem muita gente. Muita gente acredita que não merece e se sente culpada muitas vezes por ter. E aí a gente entra no contexto da constelação familiar. Por quê? Porque a gente vai olhar para as histórias das nossas famílias, principalmente vamos pegar Farroupilha, Caxias do Sul e arredores aonde tem uma questão familiar muito forte de descendentes de italianos, pessoas que vieram para cá com muitos sonhos, fugindo de miséria, né? E criou-se um padrão de repetição de escassez. A gente fala de memórias, né? Memórias familiares. Posso dizer também que lealdades familiares se encaixaria melhor. Porque quando a gente pensa que a família não vai ter aquilo que a gente tem, a gente acaba não se permitindo prosperar. Cria-se um bloqueio. Eu não posso ter porque a minha família não está tendo. Se eu tiver um carro melhor, a minha família não... os meus familiares, melhor dizendo, não vão andar naquele carro todos os dias. Se eu comer melhor, nem todos os dias a minha família vai comer. Igual a mim, né? Então tem essa dúvida que nos deixa ali a não cruzar uma linha da prosperidade. Uau! Vou indo para a próxima pergunta, porque não dá vontade de seguir esse script aqui, gente, tá? Me pergunta. Como as dinâmicas familiares podem influenciar a nossa relação com o dinheiro, como tu estava trazendo aqui, né? Isso, a nossa dinâmica familiar sempre vai impactar e vai interferir na questão dinheiro. Por quê? Se eu venho de uma família que ela é mais humilde, que eu não tenho muitas condições, mas eu consegui sair, quebrar esse padrão e ir em busca da prosperidade e receber mais, quando eu vou em busca dessa prosperidade e desses recursos que chegam para mim, eu fico nessa dúvida. Mas e aí, minha mãe? Ela merece tanto isso e ela não tem essa oportunidade. Porque eu só consigo proporcionar
para a minha esposa e para o meu filho. E eu não consigo proporcionar isso para minha mãe. Então, se eu vou sair de férias para o Nordeste, a minha mãe vai ficar em casa. Então, às vezes eu me boicoto e eu não ganho tanto quanto eu poderia ganhar para não deixar, né, essa lealdade desse meu sistema que talvez não tenha a possibilidade que eu estou tendo. Nossa. E nós vamos brindar, tá, gente? Vamos fazer um brinde meu Deus, ao conhecimento que tá chegando para nós aqui. Um brinde. Um brinde. Já falar da nossa apoiadora de mesa essa semana, que é a Fazendo com Amor, a Temperando com Amor. Nós estamos com um risoto, uma delícia aqui. Maravilhoso. E agora eu queria trazer de que forma, qual que é a relação entre a figura materna e a prosperidade segundo a visão sistêmica. Isso é bem bacana, porque todo mundo pergunta, porque em algum momento já ouviu falar, principalmente quem conhece constelação familiar, como que é que funciona, como é aquela frase de a prosperidade tem o rosto, tem a cara das nossas mães. A prosperidade tem a cara das nossas mães. Por que isso? Porque as nossas mães são as nossas maiores apoiadoras, salvo algumas exceções. Vai ter alguém que diga lá, minha mãe, mas são pessoas que geralmente acreditam e cegamente. Por mais que seja o Anderson arrumar essa mesa aqui, a mãe vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas o Anderson arruma aquela mesa tão bem. Então ela vai te trazer a prosperidade. Ela te abençoa porque ela acredita no teu potencial. E esse acreditar e validar o teu esforço é o que te infla e te faz, sim, eu posso ir, porque minha mãe está feliz com o meu sucesso. Ela está me apoiando e validando para que eu busque o melhor. Eu até me arrepio quando eu falo isso. Estava aqui passando um filme na minha cabeça. De que forma a exclusão de membros familiares pode impactar na nossa prosperidade? Como assim a exclusão de membros familiares? Explica um pouco mais sobre isso. Então, a constelação tem 3 pilares: pertencimento, hierarquia ou ordem e equilíbrio, tá? Então, quando a gente fala de exclusões, a gente está falando de pertencimento também. Todas as pessoas têm o direito de pertencer e fazer parte da nossa história, da sua história, né? De um contexto familiar. O ser humano, né, ele é um ser que vive em sociedade, em comunidade. Ele gosta de fazer parte. O Anderson queria estar aqui. Quantas pessoas gostariam de sentar nesta mesa? Então isso é um comportamento de querer fazer parte, o desejo. Eu desejo participar, eu desejo trabalhar em tal empresa, morar em tal bairro. Então a gente tem vários desejos. Esses desejos nos movem. Então, se eu tenho desejo de morar num bairro X ou fazer parte da minha família, mas por algum motivo a minha família me exclui ou exclui alguém, tá faltando alguém. E qual direito eu tenho de excluir alguém? Ah, mas o meu tio lá não sei das quantas, ele é muito chato, ele tem vícios, ele aprontou com a mulher dele, sei lá o que foi. E aí todo mundo excluiu ele. Ele tem o direito de pertencer, indiferente de todas as escolhas, erros e acertos dele. Ele tem um lugar. E quando a gente exclui pessoas, a gente está negando o direito de alguém que tem o direito legítimo de estar. Então, à medida que eu vou excluindo coisas e parentes, pessoas da nossa família, o dinheiro também não vai chegar, porque ele vai dizer assim, tá incompleto. Como que eu vou chegar plenamente se está faltando gente? Ah, nossa. Eu tô aqui, gente, fazendo aquilo. E às vezes a exclusão, ela pode ser, não necessariamente de ambiente, né? Pode ser uma exclusão assim, eu não tenho assunto com a minha família. Pode. E aí tu acaba excluindo eles mesmo no mesmo ambiente. Sim. Pode ser uma certa. Tem as exclusões nesse sentido de, eu não tenho tanta afinidade, eu não tenho tanto assunto com a minha família, eu acabo me distanciando. Isso. Mas se eu aceito que eles são meu pai, minha mãe, tio, tia, primo, se eu aceito que eles são, mas que a gente tem uma certa distância, ok.
Tá. Entende? Uhum. Eu preciso reconhecer o lugar de cada um. Muitas vezes nessas exclusões tem perdas de filhos, tem suicídios, tem pessoas que por algum motivo foram escondidas, vamos dizer assim, excluídas, né? Sim. A perca de filhos, como trouxe o próprio aborto. O aborto, né? Sim, não provocado, mas provocado também, né? Que trazer que aquele ser existiu, por mais que tenha ficado... Sim. Né? Porque é uma gestação, tu entende? Que biologicamente é vivo desde que... que é concebido. Que é concebido. Nós temos aquela coisa de contar a idade a partir que nasce, que a gente vê a criancinha ali. Mas ela já está viva desde o primeiro dia. Então ela tem um lugar, e muitos pais, principalmente quando a gente vai pensar em quero ter filhos, fertilidade. E aí a pessoa fez alguma série de tratamentos de fertilizações e não conseguiu, e ainda tem óvulos congelados lá, prontos para uma transferência, que é a transferência que fala. Não tenho filho nenhum. Como que não? E as tentativas? E os embriões que estão lá congelados, os filhos existem. Só não estão fisicamente ali, mas é vida, né? É a junção de um pai com uma mãe. Nunca tinha visto por esse ângulo. O que são lealdades invisíveis? Tu trouxe um pouco para nós, e como elas interferem em nossa abundância. Então as lealdades, né, invisíveis, geralmente são esses padrões que nos prendem, né? É porque a gente não vê. Então é muito comum a gente ver as crenças, né? Eu lembro de minha mãe falar em casa, e quando chove eu vejo assim, vem aquilo na minha memória, né? Filho tá em casa, tá pulando, tá correndo e tal, tá chovendo, e aí já vem aquela memória. Felicidade em casa de pobre dura pouco. Essa é a memória que vem, sabe? Por quê? Porque imagina, nós éramos em 3 irmãos, mais os primos que moravam muito próximos, então se reunia e ela já dizia: felicidade em casa de pobre dura pouco. Porque não estava brincando, pulando, sei lá o que, fazendo, ali um pouco alguém chorava. Sim. E aí tinha então a lealdade, né? Então se eu não me policio, eu vou criar esse padrão, e toda vez que chove, que as crianças dentro de casa, eu vou me sentir, felicidade na casa de pobre dura pouco. Então, eu não posso prosperar. Por quê? Porque a nossa família é humilde. Né? Essas lealdades, por exemplo, eu não posso ter um relacionamento. Esse é bem bacana. Lealdade invisível. Eu não posso ter um relacionamento. Todos os relacionamentos não dão certo, por mais que eu queira. Mas os meus relacionamentos não dão certo. Por quê? Porque lá quando os meus trisavós vieram da Itália, o meu avô era super apaixonado, o trisavô era super apaixonado pela avó, e essa avó veio a falecer e ela foi, jogada navio abaixo, no mar. Aí o avô perdeu o grande amor da vida dele. E aí ele, enfim, veio pro Brasil, enfim, conheceu outras pessoas, conheceu uma pessoa que ele construiu a família e que hoje nós estamos aqui. Porém, o que acontece? O grande amor da vida dele, ele não viveu. Então tem essa memória, e aí tem pessoas, e eu me arrepio quando eu falo isso, tem pessoas que ficam presas sem saber disso. Sem saber. É uma lealdade. Eu não posso ter porque o meu meu trisavô lá atrás não pôde viver o amor, eu também não posso. E como que a gente faz se não sabe dessas histórias? A gente não sabe das histórias, mas vai pra constelação. E aí quando vai pra constelação e começa a constelar e entende por que o relacionamento, porque é um campo, isso é científico, tá? Existe um cientista chamado Rupert Sheldrake. Ele, não sei se ele é inglês da Inglaterra ou se ele é americano, mas eu sei que ele fala inglês. E ele fala justamente dos campos, que é o que a gente trabalha na constelação. São as nossas memórias, só que são acessadas de uma forma mais abrangente, não consciente, racional, é vibracional. Então nós estamos em sintonia. Quando a gente vai para um grupo de constelação e você diz: eu quero olhar para o meu relacionamento porque todos os relacionamentos que eu tive não deram certos, a gente Sim. certamente vai encontrar uma lealdade invisível ali e vai
trabalhar essa lealdade, porque às vezes nós não se permitimos, porque não que não seja algo que de fato se queira, mas pelos bloqueios mesmo, pelas limitações que a gente vai tendo de compreender. Uau! Como a constelação familiar pode auxiliar, como tu trouxe, na liberação dos bloqueios? Essa é uma resposta que tu já nos trouxe. Claro. E que maneira as crenças limitantes herdadas podem afetar nossa relação com o dinheiro? Eu penso que vai muito em relação com quando eu falei da relação dos nossos ancestrais não terem, né? Então, as lealdades, tá? Pensa que hoje é muito comum. Caxias, com certeza, porque isso eu sei que não é uma casa, não é nem duas, tá? Quebrou a boia da descarga do banheiro. Uhum. Aí o pai vai lá, troca por uma nova e guarda a velha, porque em algum momento pode precisar aquela válvula de novo. São lealdades. E quanto mais a gente acumula, quanto mais a gente vibra, quanto mais a gente exercita esses movimentos de repetições que são inconscientes, mas é aquilo que o ambiente nos proporcionou, é aquilo que nós fomos expostos, né? Durante a nossa infância, durante o nosso desenvolver, aprendemos que precisa guardar mesmo que seja quebrado, porque em algum momento pode precisar, e não é realidade. Se quebrou é porque quebrou. Em algum momento a gente está juntando e vibrando aquilo ali na escassez de novo. E aí a minha prosperidade não anda, porque eu tô preso e às vezes eu tô olhando na rua e eu tô vendo, alguém tá botando algo fora, tudo bem, pode ser reciclagem, mas às vezes eu nem preciso e aí já vira acumulação. Como equilibrar o dar e receber para manter o fluxo de prosperidade? Eita, essa é uma pergunta. Eu sempre gosto de falar de equilíbrio, eu nem coloquei para dar o exemplo, né? Quando a gente vai falar de dar e receber, às vezes a pessoa tem esse recipiente, essa garrafinha, e ela vai dar ali aquilo que acredita ser necessário. O copo cabe muito mais. Poderia transbordar ele, né? Porque geralmente quem gosta de receber são os tomadores. Os tomadores, eles gostam de receber e nunca vai ser o suficiente. Então, por exemplo, eu vou sentar aqui do teu lado, eu vejo que você é uma pessoa muito prestativa, solícita, e aí o que você faz? Você vai lá e me serve um risoto. Anderson, eu vou te servir o risoto, tu quer mais? Eu vou dizer sim. Só que eu sei o caminho, eu sei onde tá. Mas aí tu vê que eu acabei e de novo tu diz, Anderson, como é que tava o risoto? Tava bom? Tu quer mais um? Aí tu vai lá e busca mais um pra mim. E tu serve o meu copo. Então você é uma doadora e eu sou um recebedor. Então eu vou ficar aqui esperando, porque sempre vai ter aquelas pessoas que vão se aproximar e fazer. Porque tá no nosso... É como se fosse um imã, sabe? Então eu tô aqui esperando, chega um doador pra vir fazer pra mim. Só que às vezes esse doar, você vai cansar, você vai se desgastando, porque quando é a tua vez de alguém te servir, de alguém buscar para ti, tu vai esperar que a pessoa seja tão cuidadosa como você foi, em prestar atenção, ver que acabou, eu vou te servir, e aí a pessoa tá ali na dela, ela não vai te servir. Por quê? Porque dela é natural isso, sabe? Tá além dela perceber. E aí ela simplesmente age. E aí tu vai dizer, pô, terminou o meu suco e o Anderson nem me serviu. Podia ter me oferecido um outro risoto, que ele foi lá buscar um pra ele não trouxe, nem me ofereceu se eu queria. Tu entende que às vezes a gente acaba fazendo demais pelos outros e os outros não conseguem devolver como a gente gostaria. Então isso é importante equilibrar, tem que ser... que fique leve. Então, beleza, eu gosto de fazer, eu sou uma pessoa que gosta de servir, eu vou fazer. Mas eu não posso ficar esperando que outro vá me servir na mesma maneira. É bem esse equilíbrio. E qual a importância de incluir e honrar nossos antepassados na busca da prosperidade?
Vou te falar um exemplo meu, tá? Eu gosto de falar os meus exemplos. Eu sou uma pessoa, já fui mais, tá? Hoje é muito menos. Hoje eu consigo ir numa loja e comprar uma única camiseta. Porque eu preciso de uma única camiseta. Mas eu vou te dizer assim que eu já fui uma pessoa que ia em loja precisando de uma camiseta ou um par de tênis, eu ir lá e comprar 2. Porque eu gostei. Só que não pudesse. Poderia. Porém, o que acontecia? Você gasta todo o dinheiro naquele momento, não vai sobrar para outras coisas. Então você acaba fazendo escolhas impensadas pela emoção. Então, qual que é a importância, né, de incluir? Eu certamente tive um irmão gemelar, uma gestação gemelar. Eu acredito, porque vários movimentos sistêmicos que a gente faz, e há 37 anos atrás, minha mãe não fez ecografia todos os dias, não foi como a gente foi na gestação do Gustavo, que é o meu filho, né? Que a gente descobriu, era ecografia, isso, sabe como é que tá, como foi, tudo. Certamente, até pelo tamanho que minha mãe ficou, ela ficou muito gorda, ela ficou muito grande. E certamente houve uma gestação gemelar ali que em algum momento um embrião foi absorvido, ou por mim, ou pelo corpo da minha mãe, ou ela veio a perder, teve algum sangramento e ela não entendeu o que era. Ah, tá tudo bem, tem um embrião aqui, tinha o Anderson lá. Então, quando a gente não se dá conta né, que tem alguém faltando, às vezes é inconsciente, tem um padrão de gastar. Então, eu poderia juntar aquilo que eu ganho, mas eu acho formas de gastar para não ter. Então, eu vou gastando aqui, eu vou gastando ali, eu vou comprando coisas, e às vezes eu nem preciso. Sim. Porque um me atenderia, mas eu vou lá e gasto em 2, 3. Promoção de loja, compre um, leve 2. Nossa! Trabalha muito, eles sabem como prender. Mas quando a gente tem essa lealdade, é um prato cheio, porque tu vai lá e tu compra. E às vezes não precisa nem estar em promoção. Nossa! E é aí que vem quais os passos práticos que podemos adotar para abrir o fluxo da lealdade. Da prosperidade. Da prosperidade, eu fiquei com lealdade na cabeça. Quais os passos práticos? Estamos chegando ao final aí. Para abrir esse fluxo da prosperidade. Primeiramente, eu acho não, tenho certeza. Que é se conhecer, o autoconhecimento, né? Você ir para um grupo de constelação, você vai, você participa, você assiste ou você constela, você está entendendo. Naquele grupo que você vai e você ouve falar sobre determinado assunto e aquilo mexe contigo, tenha certeza que aquele assunto que você foi e ele mexeu contigo é porque de fato, sim, precisava você ouvir para já ter um pouquinho mais de consciência. Então, ter consciência de que você quer mudar, que você quer prosperar, que você quer viver bem, já é um primeiro passo. Não se sentir culpado, né? Se sentir abençoado pelo seu pai, pela sua mãe, de você estar prosperando. Não se sentir culpado porque eles não têm. Mas pelo contrário, às vezes eles nem vão querer. Porque eu penso assim, eu não sei como que era, mas hoje quando eu vejo o meu filho, que ele diz assim, pai, eu vou querer comer aquele bife ali. Aí eu deixo ele comer aquele bife. Porque é aquele que ele olhou e que ele quis. Certamente em algum momento meu pai e minha mãe olharam lá na infância e disseram assim, a gente come um pouco menos para que eles comam mais, porque eles estão em fase de crescimento e a gente consegue se manter. Então é olhar e entender que eles já fizeram os sacrifícios deles para que a gente chegasse nesse lugar. Então por que não honrar o filho, ocupar esse lugar que eles lutaram para que a gente também chegasse? Porque a gente se maltrata tanto. Se você ama sua mãe, por que você não cuida tão bem do filho dela? Já parou pra pensar nisso? É verdade. Se você ama tua mãe, por que você não cuida bem do filho dela, né? Que é a gente, que somos nós. Merecimento. Eu digo assim que é a virada de chave. Quando a gente percebe que merece aquilo que tá chegando nas nossas vidas, as coisas começam a mudar. Uau.
Gente, nós estamos chegando ao final. Eu Muito queria rápido. ficar muito rápido, mas foi tão instrutivo. Eu sei que você que está aqui com a gente também deu algumas viradas de chave, como eu tive aqui também. E obrigada por ter vindo compartilhado teu conhecimento aqui no nosso hoje risoto com multiplicação de negócios, mas aqui no Café com Multiplicação de Negócios, para que a gente pudesse nos dar conta, sabe? Trazer a consciência, cair em si, às vezes. Não sei se é bem essa palavra, cair em si, mas me dei conta. E aí, cada um que assistiu, que está nessa mesa com a gente, vai tocar em algum momento, alguma fala que tu trouxe. Algum momento. Conecta, né? Conecta, né? E tu trouxe também essa questão, às vezes, porque o dinheiro passa pela nossa mão e não fica. Né? Tu falou, provavelmente no teu caso foi uma gestação gemelar. E outras situações, porque em alguns casos, uma última pergunta, além disso, tem pessoas que não conseguem ficar com dinheiro. Tem Às vezes tem a ver com a relação com o pai, tá? Então a mãe abençoa para que a gente tenha a prosperidade e o dinheiro chegue até nós, mas a relação com o pai também é importante. É o pai quem traz aquela estrutura da razão, do lógico, que vem com o masculino. Então o pai, ele vai trazer uma estrutura que faz com que esse dinheiro fique e se multiplique na nossa vida. Então é importante termos mãe e pai muito bem resolvidos, ou pelo menos cada um em seu lugar. Cada um em seu lugar. Porque às vezes o pai poderia não ser aquele pai que sabia lidar com o dinheiro, como era muito da nossa geração passada, né? Mas é a energia do masculino. A energia do masculino. A energia do masculino. Porque o pai é indiferente do Domingos, que é o meu pai. Tu entende? A figura paterna é aquela pessoa que saiu para trabalhar todos os dias e trouxe dinheiro para dentro de casa. Ela trouxe o sustento. É diferente dos defeitos e das qualidades do Domingos. É diferente. Tu entende? Que é pai. É algo diferente. Existe o pai com todas as características e às vezes eu não vou concordar com algumas coisas, mas quando eu olho pro pai e vejo assim, tá, pai sim, não deixou faltar comida, não deixou faltar sustento, ele fez todos os esforços que ele podia, talvez, até talvez não tenha feito tudo, mas isso daí é o meu julgamento. Talvez na percepção dele ele fez tudo e mais um pouco que ele poderia. Isso. Então, gente, a gente vai ter que terminar esse programa. Qual que é o teu Instagram? Anderson da Constelação. Anderson da Constelação. Ele faz parte também do nosso grupo de multiplicação de negócios. E eu vejo você no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.